Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do final da tarde banhava as calçadas com uma luz dourada. Os transeuntes iam e vinham, ocupados, distraídos, alheios ao fato de que em poucos minutos, uma cena de injustiça paralisaria toda a vizinhança. Elise Duval, uma mulher negra na casa dos 40, elegante em um vestido bege e carregando uma bolsa simples, saía de uma pequena livraria de bairro. Em suas mãos carregava um romance que acabará de comprar para o marido, um comissário de polícia apaixonado por literatura. Seu passo era calmo e confiante, e seu sorriso discreto refletia a tranquilidade de uma tarde comum. Mas essa paz foi abruptamente interrompida quando um carro da polícia parou de repente ao lado dele. O barulho estridente dos pneus assustou várias pessoas. Um homem fardado desceu as escadas correndo. Era o policial Morel na casa dos 30, com o rosto fechado e um olhar duro e desconfiado. Um policial conhecido por sua brutalidade e arrogância. "Você aí! Pare imediatamente!" gritou ele em voz alta. Elise ficou paralisada, surpresa. "Como assim? Eu não entendo." "Seus documentos", imediatamente respondeu ele secamente. Ela vasculhou sua bolsa com calma. "Claro, policial. Aconteceu alguma coisa?" Morel aproximou-se, observando cada gesto com suspeita. "Ouvi falar de uma mulher com as mesmas características que você, que supostamente tentou roubar um celular nesta rua." "Um roubo?" repetiu Elise, chocada. "Mas eu acabei de comprar este livro, veja." Ela mostrou o recibo, ainda dobrado entre as páginas. Mas Morel já não estava prestando atenção. Ele contornou-a, inspecionando sua bolsa sem pedir sua permissão. "Não me toque, senhor", protestou ela com a voz trêmula. "O senhor não tem o direito de abrir minha bolsa assim. Está me dando ordens agora?" Ele disparou, com o maxilar cerrado. "Coloque as mãos no carro. Agora." Os transeuntes pararam. Uma mãe cobria os olhos do filho. Um jovem pegou o celular, hesitante em filmar. Elise tentou manter a calma. "Oficial, escute-me, eu sou a esposa do comissário Duve." Mas ela não teve tempo de terminar. O policial a agarrou bruscamente pelo braço, a girou e a jogou contra o capô da viatura. "E resista à prisão!" gritou ele, como se quisesse se justificar diante da multidão. O impacto fez com que o livro caísse no chão. A capa amassou sob a bota do policial. Elise sentiu a sensação de queimação do metal quente contra sua bochecha. "Pare! Eu não fiz nada!" Sem dizer uma palavra, Morel a algemou e lhe deu um tapa violento. O estrondo ecoou pela rua. Seguiu-se um silêncio pesado e sufocante. Uma mulher na multidão gritou: "Ei! Que vergonha! Não vê que ela não fez nada?" Mas Morel, enfurecido, lançou um olhar que fez todos recuarem. Elise, com lágrimas nos olhos, respirou fundo e murmurou com uma voz calma, quase profética: "Você não sabe quem eu sou." Morel zombou. "Não importa quem você seja. Perante a lei, somos todos iguais, não é?" Ele a obrigou a entrar no carro de cabeça baixa, enquanto a multidão escandalizada filmava. As portas bateram. O carro partiu, deixando para trás um silêncio gélido e um livro abandonado na calçada, salpicado de poeira. O que o policial Morel não sabia era que a mulher que ele acabará de humilhar e espancar era ninguém menos que Elise Duval, esposa de seu superior direto, o comissário-chefe Julien Duval, um homem respeitado em toda a força policial nacional. E esse erro lhe custaria muito mais do que uma simples repreensão. O motor da viatura policial desligou com um breve estrondo em frente à antiga delegacia do 12º Distrito. As luzes de neon pálidas tremeluziam, lançando uma luz fria sobre o concreto úmido. O policial Morel saiu do carro, ainda rígido, e abriu abruptamente a porta traseira. Elise Duval, ainda algemada, emergiu lentamente, os pulsos avermelhados pelo metal, o rosto ainda marcado pelo tapa que ele lhe dera. Seu olhar permanecia digno, mas era possível ler em seus olhos uma mistura de dor, choque e incredulidade. "Sigam em frente", disse Morel em tom seco. Ela obedeceu sem dizer uma palavra. Cada passo ecoava no corredor vazio da delegacia. Os policiais de plantão ergueram silenciosamente a cabeça enquanto ela passava, alguns trocando olhares hesitantes. A cena parecia absurda. Aquela mulher, bem vestida e claramente instruída, não tinha qualquer semelhança com os suspeitos comuns trazidos para cá. Um jovem policial, o agente Leroy, sussurrou para Morel: "Chefe, tem certeza de que está é a pessoa certa?" "Não parece." "Não se meta na minha vida", interrompeu Morel abruptamente. "Ela é suspeita. E me desrespeitou." Ele empurrou Elise para uma pequena sala de interrogatório com paredes cinzentas.
Ela sentou-se na cadeira de metal sem oferecer resistência, colocando as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Morel, de pé em frente a ela, começou a preencher um relatório, sem sequer levantar os olhos. Nome e sobrenome. Você já os tem, respondeu ela com uma voz suave, porém firme. Responda a pergunta, senhora. Ela suspirou. Elise Duval. O profissão? Não importa. Morel ergueu os olhos, irritado. O escute com atenção. Você está aqui por furto e resistência à prisão. Portanto, evite agir com arrogância. Elise olhou para ele calmamente. Eu não roubei nada. Você me prendeu sem provas, sem motivo. E me agrediu na frente de testemunhas. Um silêncio se instalou. Morel desviou o olhar, desconfortável por um instante, e depois deu uma risadinha nervosa. Bater? Tá brincando? Você só tropeçou, só isso. Elise baixou a cabeça. Uma mecha de cabelo caiu sobre sua bochecha. Ela murmurou. Sabe, eu frequentemente encontro homens como você, convencidos de que o uniforme lhes dá todos os direitos. Mas a verdade sempre vem à tona no final. Morel cerrou o punho, contendo sua raiva. Fim do interrogatório. A senhora passará a noite aqui, senhora Duval. Veremos o que o juiz dirá amanhã de manhã. Ele a levou para uma cela, sob a supervisão do policial Leroy. Antes de fechar a porta, o jovem policial, visivelmente constrangido, sussurrou. Sinto muito, senhora. O que ele fez não foi certo. Elise lançou-lhe um olhar terno. Não se desculpe pelos erros dos outros, meu rapaz. Mas lembre-se do que você acabou de ver. Um dia, isso pode ser útil. A porta se fechou. O som metálico da fechadura ecoou por um longo tempo no corredor. Entretanto, a vários quilômetros de distância, em uma casa elegante e silenciosa, o comissário-chefe Julien Duval consultava nervosamente seu relógio. Ele estava andando de um lado para o outro na sala de estar, com o telefone na mão. Ele ligou para a esposa várias vezes, mas não obteve resposta. Elise nunca chegava tarde em casa sem nos avisar. Elise, onde você está? Ele murmurou preocupado. Naquele exato momento seu telefone vibrou. Uma mensagem de um colega. Julien, você deve ir à delegacia do 12º arrondissement. Há uma mulher negra presa por Morel. Ela disse que se chama Elise Duval. Seu coração parou por um segundo. Ele releu a mensagem várias vezes, incrédulo, antes que raiva e medo se misturassem em seus olhos. Com um gesto brusco, ele agarrou o casaco e saiu de casa sem dizer uma palavra. Na estrada, as luzes intermitentes do seu carro de serviço iluminavam a noite. O comissário-chefe Duval seguia apressadamente à frente, com o rosto sombrio e um único pensamento girando em sua mente. Se for mesmo ela, então Morel acaba de selar o fim da sua carreira. Ouviram-se pneus cantando em frente à delegacia do 12º Distrito Policial. A porta do carro bateu violentamente, e o comissário-chefe Julien Duval saiu rapidamente, com o rosto fechado e os olhos escuros ardendo de raiva contida. Os guardas na entrada, surpresos ao vê-lo chegar a uma hora tão tardia, imediatamente se puseram em posição de sentido. Comissário Duval. Boa noite, senhor. O senhor não nos avisou da sua chegada. Onde ela está? Perguntou ele secamente. Quem, senhor? Minha esposa. Onde ela está? Um silêncio sepulcral se instalou. Trocaram-se olhares nervosos. Um dos agentes hesitou e depois sussurrou. Acho que ela está na sala de interrogatório. O policial Morel aprendeu. O nome surgiu como uma bomba. Julien fechou os olhos por um instante, respirou fundo para não explodir. Então, com uma voz gélida. Leve-me até ele. Agora. No corredor, Morel acabará de terminar seu relatório, parecendo satisfeito consigo mesmo. Ele se gabou para um colega. Uma suspeita teimosa e arrogante, sabe como é. Tive que acalmá-la um pouco. Essas pessoas acham que estão acima das regras. Mas ele não teve tempo de terminar. A porta do corredor abriu-se abruptamente e o comissário Duval entrou. Houve silêncio absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair. Julien avançou lentamente, cada um de seus passos ecoando nos ladrilhos. Seu olhar encontrou o de Morel, que tentou recuperar a compostura. Comissário Duval. Que surpresa! Seu timing foi perfeito. Eu estava prestes a lhe enviar um relatório. Uma mulher suspeita foi presa esta noite, ela alega. Ele parou. Julien não disse nada. Seus olhos já estavam voltados para o espelho unidirecional atrás de Morel, aquele que dava para a sala de interrogatório. Do outro lado do vidro, Elise, sua esposa, estava sentada sozinha, imóvel, com os pulsos e o rosto machucados. O livro que ela segurava algumas horas antes jazia sobre a mesa, manchado e amassado. Julien sentiu o chão ceder sob seus pés. Uma sensação de queimação subiu-lhe pela garganta.
Ele colocou a mão lentamente sobre o vidro, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. O que você fez? Perguntou ele com uma voz baixa e trêmula. Morel, ainda alheio ao desastre iminente, respondeu num tom falsamente confiante. Uma simples pergunta, senhor. Ela resistiu. Nada sério, apenas um tapa para acalmá-la. Julien virou-se lentamente para ele. Seus olhos eram negros e impenetráveis. Você bateu na minha esposa. O sangue de Morel gela. Ele deu um passo para trás. Sua esposa? Não, espere, comissário, deve haver algum engano. Julien avançou, cada palavra soando como um veredicto. Você prendeu minha esposa sem motivo. Você a humilhou na rua. Você a agrediu. E ainda teve a audácia de mentir no seu relatório. Havia um silêncio absoluto na delegacia. Os jovens policiais estavam com dificuldade para respirar. Morel tentou se justificar. Eu não sabia, senhor, eu juro. Ela parecia não obedecer. Suficiente. A voz do comissário falhou como um trovão. Julien aproximou-se dele, com o rosto a poucos centímetros do seu. Você acaba de cometer o pior erro que um policial pode cometer: agredir uma pessoa inocente. E esta noite você escolheu a vítima errada. Ele se virou para outro policial em tom firme. Libertem a senhora Duval imediatamente. E coloquem o policial Morel em prisão preventiva. Estou ligando agora mesmo para o inspetor-geral. Morel tentou novamente. Senhor comissário, por favor, eu segui o protocolo, não foi minha intenção. Protocolo? Você acaba de pisotear a honra da Polícia Nacional com seus preconceitos. Julien abriu a porta da sala de interrogatório. Elise levantou a cabeça. Seus olhares se encontraram em uma mistura de dor, alívio e amor silencioso. Ele ajoelhou-se delicadamente diante dela, desamarrou as algemas de seus pulsos, em seguida, tomou suas mãos nas suas. Estou aqui, Elise. Acabou. Ela esboçou um leve sorriso. Eu te disse que ele não sabia quem eu era. Julien, com os olhos marejados, a abraçou forte sob os olhares atônitos dos policiais. Naquela delegacia silenciosa, todos entenderam que aquela noite marcaria uma virada. Nada seria como antes. O amanhecer começava a surgir lentamente sobre a cidade, mas na 12ª delegacia de polícia, ninguém dormia. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O policial Morel havia prendido e espancado a esposa do chefe de polícia Duval. Os corredores, geralmente barulhentos, estavam estranhamente silenciosos. Os policiais evitaram o olhar do comissário, que trabalhava sozinho em seu escritório havia horas, com o rosto fechado e as feições tensas. Diante dele estava o relatório de Morel, um amontoado de mentiras. Cada palavra, cada frase falsa, era um insulto à sua esposa e ao seu juramento como policial. Ele pegou uma caneta, riscou metade das linhas e acrescentou na parte inferior do documento com uma caligrafia firme: denúncia fraudulenta, prisão ilegal, uso desproporcional da força, investigação interna necessária. Em seguida, ele ligou para o inspetor-geral. Algumas horas depois, 2 policiais à paisana chegaram para prender Morel. Morel, agora pálido, exausto e visivelmente nervoso, foi conduzido à mesma sala de interrogatório onde havia trancado Elise no dia anterior. O comissário Duval permaneceu de pé, de braços cruzados, atrás do espelho unidirecional. Não disse nada. Observou. O inspetor abriu o arquivo. Oficial Morel, o senhor confirma ter prendido uma mulher chamada Elise Duval ontem à tarde? Sim, senhor. Sem mandado, queixa ou motivo válido? Segui minha intuição. Ela correspondia à descrição de uma suspeita. Que descrição? Não encontramos nenhum registro no banco de dados. Morel hesitou, gaguejou. As tensões estão aumentando. E essa intuição foi isso que te levou a agredi-la. Morel baixou os olhos. Ela me desrespeitou, eu perdi a paciência. O investigador fechou o arquivo lentamente. Você perdeu muito mais do que isso, agente. Você perdeu sua carreira. Atrás do vidro, Julien Duval fechou os olhos, exausto. Não se tratava apenas de uma questão pessoal. Era um símbolo. Uma demonstração brutal do que uma instituição se torna quando o orgulho toma o lugar da justiça. Nas horas seguintes, o vídeo da prisão, filmado por uma testemunha, viralizou nas redes sociais. Milhões de visualizações, milhares de comentários e hashtags em alta. Hashtag Justiça para Elise, hashtag Abuso de Poder, hashtag Racismo em Uniforme. Os canais de notícias 24 horas estavam transmitindo as imagens. O policial que aborda Elise, o tapa, a multidão que protesta e seu rosto digno, humilhado, mas calmo. Diante das câmeras, Julien Duval tomou uma decisão histórica. Em vez de se esconder atrás de sua patente, ele optou por se manifestar.
Em uma coletiva de imprensa, vestido com seu uniforme impecavelmente passado, ele permaneceu ereto, com os olhos fixos nos jornalistas. Elise, sentada ao lado dele, usava um curativo discreto na bochecha. Julien falou com uma voz grave e controlada, mas vibrante, carregada de raiva e convicção. O que minha esposa passou ontem não é um caso isolado. Reflete um sistema que com muita frequência ignora suas próprias falhas. Ser policial significa proteger, não humilhar. Significa servir à lei, não aos próprios preconceitos. E hoje quero que esta delegacia, esta instituição, finalmente se olhe no espelho. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas anotavam freneticamente cada palavra. Fui criado para amar a justiça. Mas esta noite foi a minha fé nessa justiça que foi pisoteada. E prometo a todos vocês, isto não ficará impune. Elise colocou delicadamente a mão sobre a dele. Um gesto discreto, mas infinitamente poderoso. Ela não precisava falar. Sua presença, sua dignidade, já eram uma mensagem para milhares de mulheres e homens invisíveis. Sob pressão da opinião pública e do ministério, o caso tornou-se uma questão nacional. O nome de Morel passou a ser sinônimo de abuso e vergonha. O próprio ministro do Interior telefonou para o comissário Duval para expressar seu apoio e anunciar uma revisão dos protocolos de intervenção. Entretanto, Elise recebeu centenas de cartas, mensagens e flores. Pessoas de todo o país agradeceram-lhe por manter a cabeça erguida, por ousar enfrentar a brutalidade sem ódio. Mas para ela, nada era uma vitória. Certa noite, sentada na sala de estar, ela disse baixinho ao marido: "O que eu vivenciei, outros vivenciam todos os dias, e ninguém os ouve. Então vamos garantir que eles sejam ouvidos", respondeu ele. "Por você, por eles, para que isso nunca mais aconteça." Naquela noite, Julien Duval tomou a decisão que mudaria sua carreira. Ele lançou um programa nacional contra a discriminação e o abuso na polícia, aberto a todos os agentes. Desde o simples agente de manutenção da paz até o oficial de mais alta patente. E enquanto os jornais estampavam manchetes no dia seguinte, o comissário que desafia o silêncio. Enquanto isso, Morel esperava sozinho em uma cela, meditando sobre a sentença de Elise, aquela que ele não conseguirá compreender. "Você não sabe quem eu sou." Não era uma ameaça. Foi um aviso. Ela não era apenas a esposa de um comissário de polícia. Ela era a voz de todos aqueles que não são ouvidos. O grande dia havia chegado. O céu estava cinzento, pesado, como se soubesse que naquela manhã, na sala do Conselho Disciplinar da Polícia Nacional, um veredicto iria além da simples aplicação de uma sanção. Aquilo ia se tornar uma lição de justiça. A sala estava cheia. Oficiais de todas as patentes, jornalistas, representantes do ministério, todos compareceram para assistir ao depoimento do agente Morel, que havia sido suspenso por várias semanas. Sentado sozinho, vestido com um terno escuro, ele parecia envelhecido e exausto. Sua arrogância havia desaparecido. Seu olhar, inquieto, ora se fixava em suas mãos, ora no chão. Na primeira fila, Elise Duval. Calma. Valioso. Seu rosto ainda carregava o leve traço do que havia acontecido, mas seu olhar brilhava com uma luz inabalável. Ao seu lado, o comissário-chefe Julien Duval, silencioso e impassível. Ele não estava ali como marido, mas como garante da justiça que sempre defenderá. O presidente do conselho tomou a palavra. "Senhora Duval, gostaria de depor?" Ela se levantou lentamente. Todos na sala prenderam a respiração. Cada passo que ela dava ecoava num silêncio quase sagrado. Em frente ao microfone, ela respirou fundo e falou com uma voz suave e calma, mas carregada de seriedade. "Naquela noite eu não era esposa de um comissário de polícia. Eu era apenas uma mulher negra caminhando pela rua com um livro nas mãos. E esse homem aqui presente viu em mim tudo menos um cidadão. Viu um perigo, um pretexto, um alvo." Um murmúrio percorreu a sala. Morel baixou a cabeça. Mas Elise prosseguiu sem ódio, com uma clareza desarmante. "Não guardo rancor, porque a raiva não resolve nada. Mas quero que o que ele me fez sirva de lição. Não para mim, para ele, para aqueles que virão depois dele. Porque enquanto o medo e o preconceito guiarem alguns daqueles que vestem o uniforme, a confiança do povo estará abalada." Ela fez uma pausa e acrescentou em voz mais baixa: "Eu não quero sua destruição. Eu quero seu despertar." Um silêncio pesado se seguiu às suas palavras. Até as câmeras pararam de se mexer. O presidente do conselho agradeceu-lhe com um aceno de cabeça. Julien, que estava ao lado dela, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela acabará de dizer, sem violência, tudo o que ele nunca ousara expressar publicamente. O conselho deliberou brevemente. Quando o presidente retornou, sua voz ecoou pela sala.
Considerando a gravidade dos fatos, a falsificação do relatório e o uso injustificado da força, o policial Morel foi demitido permanentemente da força policial. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Mas não foi um triunfo. Foi uma justiça fria, necessária e inevitável. Morel ergueu timidamente os olhos na direção de Elise. Senhora Duval, eu sinto muito. Ela sentiu levemente. Eu acredito em você. Mas lembre-se, não fui eu que você machucou. Foi o uniforme que você estava vestindo. Essas palavras, simples e poderosas, foram as últimas que ele ouviu antes de ser escoltado para fora da sala. Alguns meses depois, em um grande anfiteatro na capital, foi lançado um novo programa de treinamento. Humanidade em Uniforme, uma iniciativa criada por Elise e pelo comissário Duval. O objetivo: ensinar aos recrutas e agentes experientes o valor da escuta ativa, da contenção e do respeito. Elise subiu ao palco para fazer o discurso de abertura. Ela contou sua história sem amargura, sem raiva, mas com uma profunda fé na mudança. Não é a lei que precisa mudar, disse ela, mas sim a forma como vemos os outros. A justiça não tem cor, gênero ou hierarquia. Ela começa onde o medo termina. Na plateia, os jovens recrutas o ouviam em silêncio, tocados por sua sinceridade. Julien, sentado na primeira fila, sentiu um imenso orgulho invadir seu corpo. Sua esposa, aquela que um homem tentará humilhar, tornou-se agora a voz da dignidade e da renovação. Certa noite, quando voltavam para casa, Elise parou na calçada em frente à vitrine de uma livraria. Lá dentro, o romance que ela havia comprado no dia de sua prisão estava em destaque. Ela esboçou um leve sorriso. Você se dá conta? Foi este livro que deu início a tudo. E foi você quem terminou, respondeu Julien, pegando em sua mão. Eles se olharam por um longo tempo. No reflexo da janela, seus rostos se misturavam com a luz dos postes de iluminação. Duas almas marcadas por cicatrizes, mas de pé firmes. Dois símbolos de uma luta que eles nunca escolheram, mas que transformaram em esperança. E enquanto retomavam sua caminhada pela noite tranquila, Elise murmurou baixinho. No fim das contas, o que Morel queria tirar de mim era a minha dignidade. E sem saber, ele me tornou ainda mais forte.